Bom dia, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula de Geografia. Na aula de hoje, a gente vai continuar falando sobre o território brasileiro, sobre a formação do território brasileiro. E a gente vai entender situações que favoreceram a expansão do território brasileiro, para que esse território se tornasse o que é hoje, né? Trata-se do quinto país do mundo em extensão territorial. É o quinto maior país do mundo, ficando atrás apenas da Rússia, do Canadá, da China e dos Estados Unidos. O que fatores ajudaram, né, para que o Brasil ficasse tão grande em território, em dimensão territorial? Para isso, eu preparei aqui algumas imagens que vão ajudar a visualizar melhor cada um desses fatores, certo? É um assunto bem interessante, está presente tanto na disciplina de Geografia como na disciplina de História também, viu? Então vamos lá, vamos analisar aqui quais são esses fatores. Bom, então para chegar ao tamanho atual que nós temos, né, no presente, com um território integrado, sem riscos de fracionamento, né? Então, esse território brasileiro, dificilmente ele vai ser fracionado ou dividido, né? Também não há muitos conflitos atuais, né? De caráter separatista, né? Querendo criar novos países, né? Não há movimentos desse sentido. Para termos esse território atual, né? Houve o quê? Muitos conflitos, né? Processos de exploração econômica ao longo de séculos, né? Nós sabemos que o Brasil tem mais de 500 anos desde o seu descobrimento pelos portugueses, né? E nesse período aí, muito sangue foi derramado, muitos conflitos aconteceram, houve exploração econômica dos europeus com relação ao nosso território, né? E fatores contribuíram para o alargamento do nosso território a partir da chegada dos portugueses. E aí nós vamos analisar alguns desses fatores no ponto de vista dos geógrafos Hervé Terry e Nelly Mello. O primeiro dos fatores tem a ver com a sucessão de grandes produções econômicas para exportação. Produções econômicas para exportação. Então, algumas atividades econômicas foram implantadas no nosso território visando lucro para a coroa portuguesa, né? Para os portugueses. Então, nós temos como, por exemplo, aqui, né, mostrado aqui através de cores, né? E na legenda a gente identifica cada uma dessas cores indicando uma atividade econômica que foi desenvolvida no nosso território. Uma delas, que foi muito importante, foi a cana-de-açúcar. As áreas que estão pintadas em amarelo correspondem às áreas do Brasil onde houve a plantação da cana-de-açúcar. Se a gente observar aqui, vai estar pintado de amarelo nas áreas litorâneas. Tá bom? As áreas litorâneas. Vou dar um zoom aqui para ficar mais fácil de enxergar, né? Principalmente aqui do Nordeste, certo? Então nós temos aqui parte do Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia, até descendo um pouco mais, nós tivemos aqui Espírito Santo, Rio de Janeiro, mas principalmente no território nordeste. Cana-de-açúcar, obviamente, vocês sabem, né? Vai dar origem ao açúcar, né? Como o próprio nome já indica. Além da cana-de-açúcar, o que mais a gente teve? A questão do tabaco, né? Está indicado aqui, ó, nessa região da Bahia, lá, Salvador, usada, né? Muito comumente, né? Na produção do fumo, né? O que mais? O ouro, que tem a ver com a mineração,
atividade de mineração, obviamente procurando, inclusive o ouro, né, metais preciosos, principalmente aqui na região de Minas Gerais, tá certo? Parte da Bahia, e na região centro-oeste, aqui no estado de Goiás e Mato Grosso, predominantemente. Foi onde o Brasil ainda mostrou que possuía, né, reservas, minas com metais preciosos, incluindo o ouro. Os portugueses sempre tiveram essa busca pelo ouro. Outra coisa que eles conseguiram aproveitar do nosso território, outra atividade econômica que foi importante aqui no nosso território, foi a questão da borracha, indicada aqui em laranja. A borracha é, obviamente, presente aqui na região norte. Ah, por que na região norte? É que na região norte a gente sabe que tem uma grande presença do que? Da vegetação da floresta amazônica. A floresta amazônica tem a presença de muitas árvores. Entre essas árvores há uma que se chama seringueira. A seringueira é uma árvore que tem um líquido dentro chamado látex, como se fosse um leite branco, onde através desse látex é possível a fabricação, né, um processo aí de criação da borracha. A gente sabe que a borracha serve para bastantes coisas, né? A borracha ela pode ser usada para a fabricação de muitas e muitas coisas úteis, desde essa época aqui da exploração do Brasil colônia. Temos o café também, pintado aqui de verde claro, café presente em Minas Gerais, São Paulo, aqui no estado do Rio de Janeiro também, tá certo? E assim por diante, né? Cacau, predominantemente aqui na Bahia, a pecuária, que é a criação de gado, né? Aqui no Nordeste nós tivemos a criação de gado, né? Inclusive algumas cidades nossas aqui têm nomes que fazem referência a essa época em que houve a criação de gado aqui no interior, no sertão, né? Como Currais Novos, fazendo referência à criação de gado, como Pau dos Ferros, entre outras cidades. Algodão, nós tivemos atividade algodoeira também aqui no sertão, plantação de algodão. Infelizmente não existe mais, né? Há quem diga que pode voltar um dia, né? A extração, aliás, a questão da plantação do algodão, né? Tem potencial na nossa região. E assim por diante. Então, essas atividades que se espalharam pelo território, note que estão presentes, ó, essas atividades, estão presentes em todas as regiões do Brasil. No sul, tivemos a criação do gado também, tivemos aqui no Nordeste, no Sudeste, no Centro-Oeste e no Norte. Todas as regiões contempladas com atividades econômicas, e isso ajudou para que o Brasil tivesse o seu território ampliado, tá bom? Tivesse o seu território aí expandido, tá bom? Essa diversificação das atividades econômicas foi muito importante. Essa sucessão de grandes produções econômicas ao longo dos séculos em que o Brasil foi colônia portuguesa, certo? Esse foi um dos fatores importantes. Pessoal, um segundo fator que ajudou bastante na expansão do nosso território foram as expedições, também chamadas de bandeiras. O que é isso? Houve um tempo em que os portugueses eles iam atrás de índios para quê? Para escravizá-los. E essas bandeiras, esses homens que saíam nessas expedições, chamados bandeirantes, além de querer capturar os índios para escravizá-los, que nem a gente vê aqui nessas imagens, ó, os índios sendo capturados para serem escravizados, né? Eles também partiam em busca de metais preciosos, tá bom? Esses bandeirantes, eles partiam lá de São Paulo, né? Principalmente.
Inicialmente era um colégio, né? Um pequeno povoado fundado por padres jesuítas. A gente daqui a pouco vai entender quem eram esses jesuítas. Ele saiu do interior, aproveitando a topografia favorável e a navegabilidade dos afluentes do rio Paraná, para capturar os índios em busca também de metais preciosos. Então está aqui na imagem, está aqui o rio, né? Aproveitando esse rio aqui, subindo, né? Aproveitando o curso do rio, eles iam em busca desses índios e também dos metais preciosos. Assim eles foram ampliando o território brasileiro também. Eu botei outra figura aqui que mostra de onde eles partiam, que era de São Paulo, e aqui indicando alguns desses grandes e famosos bandeirantes, como Simão Álvares, Raposo Tavares, Fernão Dias. Alguns deles, inclusive, deixaram seus nomes aí, deixaram fama, né? Fizeram fama com seus nomes e hoje são nomes até de algumas estradas, né? Algumas rodovias dessa região sudeste, né? Antônio Rodrigues, Fernão Dias Pais Leme, Bartolomeu Bueno, e assim por diante. Eles saíam daqui de São Paulo, aproveitando os afluentes do Rio Paraná, e iam se direcionando aqui para essas direções aqui. Cada um deles, ó, Simão Álvares, por exemplo, essa setinha laranja, Raposo Tavares, partindo daqui, ó, do afluente do Rio Paraná, desceu aqui, veio em direção aqui à região norte, foi quem explorou bastante aqui essa região norte. Então, isso daqui também ajudou a aumentar, né, o território brasileiro. Aqui o mapa, ó, bandeirantismo, expansão territorial, séculos XVI a XVIII. Então, a busca por índios, por parte deles, para escravizá-los, e a busca por metais preciosos, saindo aqui de São Paulo, ó, é a origem deles, ajudou a aumentar, a interiorizar ainda mais aqui o território brasileiro. Aqui a gente tem, ó, o Tratado de Tordesilhas, o Meridiano de Tordesilhas. A parte de Portugal era essa daqui, ó. Apenas essa porção aqui pertencia a Portugal. Tudo para cá pertencia à Espanha, de acordo com o Tratado de Tordesilhas, que eles assinaram, Portugal e Espanha. Mas os portugueses não quiseram saber, desrespeitaram e acabaram passando aqui, ó. Alguns bandeirantes passaram para o lado espanhol. Queriam saber não, queriam achar os índios, queriam achar os metais preciosos. Então isso aqui ajudou a fazer com que o Brasil expandisse suas fronteiras. Assim como também, como eu já mostrei, né, as atividades econômicas, né? Note aqui a presença da linha, né, do Tratado de Tordesilhas e boas partes aqui do território que foi explorado economicamente pelos portugueses estavam do lado espanhol. Então eles não quiseram nem saber. E os espanhóis também nem resistiram, né? Acabaram por deixar. Afinal de contas, eles já tinham achado bastante ouro, prata no território aqui dos países como a Argentina e assim por diante. Então, deixaram para lá isso aqui, eles não fizeram questão não, né? Vamos dizer assim. Tá bom? Então, os bandeirantes, eles faziam isso. E até para muitas pessoas viam os bandeirantes como heróis, né? Apesar de que muitos índios foram mortos, né? Quem não colaborava com os bandeirantes morria mesmo, eles matavam. Mas para muitos eles eram como heróis. Afinal de contas, eles ajudaram nessa expansão do território brasileiro. E lá em São Paulo, lá no Parque do Ibirapuera, tem uma estátua, essa estátua aqui, esse monumento, em homenagem aos bandeirantes, tá? Então tá aqui mostrando, né, o bandeirante montado no cavalo, e aqui seguindo ele, várias e várias pessoas, né? Então, há essa visão de herói por parte do bandeirante, mas, na verdade, eles colaboraram para a morte de muitos e muitos índios. E muitos índios, infelizmente. Mas, realmente, ajudaram na expansão do território brasileiro. Para muitos são vilões, para muitos também são heróis. A gente falou que, inicialmente, né, os bandeirantes eles partiram lá de São Paulo, né? E no início eles eram um colégio, um pequeno povoado fundado por padres jesuítas. Os próprios jesuítas,
próprios padres jesuítas também ajudaram na expansão do território brasileiro. O objetivo deles também era procurar o quê? Os índios. Mas eles não queriam escravizá-los. Não queriam escravizá-los. Qual era o objetivo das missões jesuítas? A criação das aldeias em missões jesuítas, em especial no sul do território brasileiro, buscava agrupar os índios e catequizá-los, convertê-los à Igreja Católica, à fé cristã. Os índios, naturalmente, não são cristãos. Então, os portugueses chegaram aqui, eles nem sabiam quem era Jesus Cristo. Não conheciam, a religião dos índios não é a cristã, por natureza, né? As religiões dos índios não são ligadas ao cristianismo. Eles adoram elementos naturais, né? Como o sol e outras criaturas, outros personagens aí do folclore, né? Eles têm os rituais deles, têm a fé diferente da fé dos cristãos. Então, os jesuítas, os padres, queriam converter esses índios para se tornarem cristãos. Então, era um objetivo, assim, menos cruel, né? Afinal, eles não eram escravizados, afinal de contas, também eles não corriam risco de vida, né? Como corriam com os bandeirantes. Porém, tinham que abdicar daquela crença deles, né? Tinham que abdicar da crença natural deles para aderir ao cristianismo. Os padres, além de ensinarem a religião, também ajudaram a propagar o português, a língua portuguesa. Então, muitos índios, além de aprenderem a fé cristã, cristianismo, aprenderam a falar português com esses padres jesuítas. Eles queriam educá-los, até mesmo a questão da roupa. Você sabe que os índios brasileiros usam pouca ou nenhuma roupa, né? Então, os padres queriam vesti-los, queriam educá-los, queriam torná-los cristãos. Resumindo, tá bom? Esse era o objetivo dos jesuítas. Eles estabeleceram bases em várias partes do território, como a gente viu, inclusive no sul do Brasil, principalmente. Então, eles também ajudaram a ampliar e ajudaram na formação também do território brasileiro. Por fim, outro fator que colaborou para a expansão do território brasileiro tem a ver com o esforço político e administrativo da coroa portuguesa em assegurar a posse do novo território, o território brasileiro, especialmente após as ameaças de efetiva ocupação de frações do território, mesmo que por curtos períodos de tempo, tanto pelos franceses como pelos holandeses. Então, quando foi descoberto aqui o território brasileiro por parte de Portugal, franceses, holandeses cresceram um olho aqui para o nosso país também. E eles tentaram chegar aqui e colonizar parte do nosso território algumas vezes, tá? Não foram poucas vezes, não. Em vários momentos eles tentaram fazer isso. O que Portugal fez? Portugal não queria ceder o território, afinal de contas era uma fonte de lucro para a coroa portuguesa. Então, aos poucos, eles foram ocupando o norte e o nordeste, principalmente, instalando, inclusive, fortes nessas regiões para defender o território. Esse era o objetivo, para que esse território não fosse tomado nem por franceses, nem por holandeses, ou quaisquer outros povos que viessem aqui a nosso território. Então, no decorrer desses séculos aqui, 16 e 17 principalmente, várias fortalezas foram construídas, né? Lá em Belém, lá em Fortaleza, em Natal, com certeza vocês já viram falar, ou já até foram ver o Forte dos Reis Magos, e em outras regiões também tem João Pessoa, e assim por diante. Então, nessa porção do território brasileiro, norte e nordeste, holandeses e franceses tentaram invadir várias vezes, e os portugueses, buscando defender esse território, instalaram esses fortes. A instalação desses fortes, por si só, ajudou a expandir também o território brasileiro. A ocupação dessas porções do território, buscando defender o território, ajudou a expandir o território. Eles
predominantemente ocupavam outras regiões como o Sudeste e o litoral, mas tiveram que colocar fortalezas em várias porções aqui também, inclusive até do Norte e do Nordeste. Certo? Então, isso foi outro fator que ajudou para que as fronteiras do Brasil ficassem mais protegidas, né, e fossem ampliadas também. Tá bom? Então, vimos aqui 4 fatores, resumindo tudo. As atividades econômicas, nós já vimos. Falamos sobre essa atividade econômica. As atividades econômicas, os bandeirantes, a gente já falou sobre os bandeirantes. Falamos também sobre a questão da defesa do território, agora por último, né? E também teve as missões jesuítas, né? Aqui os bandeirantes. As missões jesuítas eu estava botando em outra página agora há pouco, né? Mas vocês se lembram perfeitamente, com certeza. Pessoal, essa imagem aqui eu coloquei só para mostrar para vocês que a construção da unidade territorial do Brasil acarretou em o quê? Em um massacre, né? Durante os anos aí. Houve também deslocamento e aculturação dos povos indígenas. Então, os índios não tiveram muito a ganhar com a chegada dos portugueses. Ou foram mortos, como mostra aqui a figura, que o português ou escrevendo a história, né, do Brasil usando o sangue do coitado do indígena, né? Ou eles foram mortos, ou eles foram deslocados, né, saíram de onde eles nasceram para morar em outros lugares, às vezes para ser escravizados, quando não queriam, quando não colaboraram ou colaboravam, eram mortos. E teve a aculturação. A aculturação eles deixarem a sua cultura original, até por causa dos próprios padres jesuítas, né? Tinham que abandonar religião, língua, comportamento, para se adequar aos padrões portugueses. Então, apesar do Brasil ter crescido, ter se tornado um país gigantesco, mas no meio do caminho teve toda essa situação ruim aqui, para os nativos brasileiros, para os índios. Também houve o quê? A redução da diversidade cultural do país, né? Afinal de contas, a cultura portuguesa estava predominando, né? Eles se viam como sendo mais importantes e queriam colocar a cultura deles acima da cultura dos demais. Houve a determinação, a imposição dos padrões culturais europeus. Outra coisa, a geração de riquezas também exauriu ou explorou também ao máximo o trabalho dos negros africanos, que foram trazidos à força e foram tratados como se fossem mercadorias, né? Foram tratados de forma muito cruel e violenta. Que nós observamos, ó, o português branco, né? E o negro africano aqui sendo castigado, sendo açoitado, né? Amarrado, tratado como uma mercadoria, né? Não como um ser humano, como uma mercadoria. Aqui nós temos uma sendo açoitado, lá atrás outro também sendo açoitado, amarrado aqui à árvore. Era desumano, né? Essa situação. Houve imposições de ordem cultural. Muitos grupos, ao longo do tempo, perderam os ritos religiosos e traços culturais que possuíam. Os africanos, obviamente, também têm uma cultura própria. Alguns elementos da cultura africana permanecem até hoje no nosso país, assim como também há elementos da cultura indígena, mas nesse período aqui eles eram muito vítima de represálias e, infelizmente, situações como essa eram bem comuns, né? Eram muito vítimas de represálias por parte dos portugueses. Não tinham liberdade para se expressar ou para mostrar a sua cultura, a sua identidade, né? Às vezes tinham que fazer isso escondido, né? Por exemplo, através das rodas de capoeira, né? Como a gente bem conhece.
bem sabem, a capoeira é um elemento da cultura dos africanos. Então, é interessante como que o Brasil se tornou um país gigantesco, mas não devemos esquecer que, à custa de muito sangue, de muita dor, de muito sofrimento, foi que isso aconteceu. O Brasil realmente foi uma colônia de exploração. E bota exploração nessa história aí, viu? Aí nas próximas aulas, pessoal, nas próximas aulas a gente vai continuar falando sobre essa formação do território brasileiro. A gente vai falar sobre ilhas econômicas, arquipélagos econômicos, entre outras coisas. A expansão econômica e assim por diante. Espero que tenha dado para entender. Qualquer dúvida, vocês podem me perguntar depois, que eu vou ter o prazer de ajudar. Muito obrigado, viu? A gente se vê na próxima aula. Tchau, até mais.